Rapaziada, terminou empatado Vasco versus Cruzeiro em São Januário 0 a 0. Mais um jogo ruim do Vasco. Não perdemos, mas também não ganhamos e estamos a um ponto do último colocado. O Vasco tá fora da zona de rebaixamento, ok, vai dormir fora da zona de rebaixamento, vai estar até a próxima rodada fora do Z4, mas temos que ser sinceros que o Vasco está a um ponto do último colocado, que é o Vitória. Tá todo mundo ali na zona de rebaixamento com 6 pontos, e aí tá o Vasco e o Corinthians em cima com 7 pontos. O Vasco teve hoje a chance de vencer o Cruzeiro dentro de São Januário. O Vasco tinha tudo para sair vencedor desse confronto se tivesse feito um jogo minimamente mais decente. Se os jogadores do Vasco tivessem tido uma atuação um pouco melhor, um pouco superior. Hoje o Álvaro Pacheco abriu mão do sistema de jogo com 3 zagueiros, com 3 defensores. O Álvaro Pacheco preferiu deixar como titulares na dupla de zaga o Maicon e o Léo. O Léo fez até um jogo razoável hoje, o Maicon também fez um jogo razoável hoje, digamos que não comprometeram, o Vasco saiu sem levar gols. E o Léo Jardim não precisou fazer nenhuma defesa difícil, mas também muito desse jogo bom que fez o Léo e o Maicon vai pelo fato do Cruzeiro hoje estar com pouquíssimo poder ofensivo. O Cruzeiro sem o Matheus Pereira do meio para frente perde basicamente meio time, e o Matheus Pereira não estava jogando. Então não é só o Léo e o Maicon fizeram um grande jogo, também o Cruzeiro não tinha grandes possibilidades de criar situações de gol. Foi um jogo feio de se assistir. Um jogo sem grandes chances. O Cruzeiro não ameaçou, o Vasco foi mais perigoso no segundo tempo, mas não foi o Vasco criando chances a rodo, o time conseguindo triangular jogadas, não foi o Vasco realmente mais no abafa. Pô, tô jogando dentro de casa, vou tentar atacar de qualquer forma e fazer o gol. Isso aconteceu no segundo tempo. Agora, no primeiro tempo foi uma vergonha. O Vasco sem finalizar, o Álvaro Pacheco insistindo novamente com Rossi no time titular, com Galdames no time titular. A surpresa positiva no jogo de hoje foi a entrada do JP Murilo. Ele não jogou com 3 volantes, ele jogou com o JP como se fosse um meia de fato, com mais liberdade para criar. Deixou o Galdames e deixou o Zé Gabriel um pouco mais ali marcando na cabeça de área. Só que o primeiro tempo do Galdames foi nulo, o jogador não apareceu dentro de campo. E aí o Vasco sempre fica com um jogador a menos. É um Paulo Henrique voltando ao time titular, porque o Puma é muito ruim também, mas é um Paulo Henrique que erra coisas bobas, cara. Às vezes dá raiva do Paulo Henrique. O tanto de erro assim, sabe? E é só ter um pouco mais de atenção que você não vai errar aquilo, mas o Paulo Henrique não tem atenção e erra. Esse é o jogo do Paulo Henrique. E aí depois de um primeiro tempo morno, sem grandes chances para nenhum dos dois lados, os dois times com muita dificuldade de criar qualquer coisa, no primeiro tempo feio, difícil de se assistir, aquele famoso jogo de dar calo no olho de verdade, de tão ruim que foi o primeiro tempo. Um Watson jogando do lado esquerdo, sendo que o Watson se destaca mais jogando do lado direito, só para encaixar o Rossi no time, eu realmente não entendo. O Vasco hoje teve o Vitor Luiz na lateral esquerda, que fez até um jogo decente, né, o Vitor Luiz. O Lucas Piton sentiu um desconforto antes do jogo e sequer ficou no banco de reservas o Lucas Piton. E aí no segundo tempo, o Cruzeiro se retrai um pouco mais, o Vasco tem uma melhora, assim a gente pode falar, né? Bom a gente elogiar muito, mas o Vasco tem uma melhora. A melhora acontece porque o Vasco consegue se impor mais no campo de ataque, adianta um pouco suas linhas, começa a ganhar as segundas bolas e vai chegando de uma forma ou de outra. Vai chegando muito pelas laterais do campo, vai chegando com pouca criatividade ainda no meio de campo, faltando mais parceria, faltando mais jogadores do Vasco próximo ao seu artilheiro Verratti. Mas mesmo assim era um Vasco já mostrando uma certa melhora. O Vasco tem a sua melhor oportunidade de gol numa jogada que o Verratti dá uma casquinha de cabeça no primeiro pau. O Zé Gabriel faz a finalização e o goleiro do Cruzeiro faz uma grande defesa. Então assim, eu costumo falar que quando o time é bom, aquele tipo de bola entra. Quando o time tá jogando bem, quando o time tá, sabe, as coisas estão dando certo, aquela bola vai entrar. Agora quando tá na fase ruim, aquele tipo de bola não entra. E aí foi isso. Depois no final do jogo, o Álvaro Pacheco tentou de todas as formas colocar o Vasco para frente, tirou um meio campista, colocou mais atacantes, tentou no final do jogo colocar o Cleiton, colocar o Verratti, chegou a colocar o Serginho, que há muito tempo não aparecia no time titular do Vasco. O Serginho acabou participando do jogo, também teve poucos minutos. O David fez uma reta final de jogo bastante irritante, tentando resolver tudo sozinho, com pouca colaboração também dos companheiros, é verdade, a gente tem que falar. Mas era um David que, sabe, tava faltando ser mais coletivo. Não foi uma boa entrada do David, que aos poucos vai perdendo cada vez mais espaço no time. E agora é um Vasco que tem a obrigação, escuta o que eu tô te falando, o Vasco tem a obrigação de ganhar do Juventude na quarta-feira lá.
Porque senão, muito provavelmente, quase com certeza, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa dessa vitória contra o Juventude. Poderia ter ganhado hoje em São Januário. Claro, é uma vergonha, né? Você pegar também a escalação do Vasco e você olhar e falar que já foi investido mais de 200, 300 milhões no futebol do clube. É uma palhaçada com a cara do torcedor. Você pega essa escalação do Vasco, com Paulo Henrique, com o Rossi, com Zé Gabriel, com Galdames, com Vitor Luiz, com Léo, com Maicon. Cara, que dinheiro mal investido para montar esse time horroroso. Horrível, horrendo. Onde nosso jogador mais lúcido é um menino que subiu da base, o JP Murilo. Esse fez um jogo melhor do que os outros, lucidamente falando. Para quem tá entrando nessa fogueira, consegue encontrar um passe, consegue cadenciar uma jogada, consegue fazer um drible. Você vê que é um jogador de um refino técnico diferente dos demais. Você vê inclusive o próprio Rossi, né, cara, fazendo mais um jogo muito ruim. E provavelmente vai ser o titular no próximo jogo. Porque não tem outros. Também você olhando, não existe muitas soluções no elenco do Vasco. O Álvaro Pacheco tem que se virar para fazer milagre. Você pode criticar o trabalho do Álvaro Pacheco, mas, mano, você falar... O elenco do Vasco tá uma porcaria. Temos que assumir isso. Não tem muita opção. É aquilo ali que tem. É o pior do pior. Tá... E ele ainda tem insistência no Galdames, que ele entende que é um cara que tem um passe mais refinado, mas que pouquíssimo passa. Pra não falar que eu não estou elogiando um bom momento que teve o Galdames no jogo, teve um pequeno momento, uma pequena parte do jogo, que o Galdames, quando o Vasco conseguiu fazer uma pressão um pouco maior, conseguiu recuperar segundas bolas junto com o Zé Gabriel. E aí o Vasco conseguiu ser mais contundente no campo de ataque, conseguiu pressionar mais o time do Cruzeiro contra o seu campo. Vamos ver como é que foi. Vasco 0, Cruzeiro 0. Cruzeiro tem essa jogada aí de um pouco mais de perigo, um cruzamento que passa no meio da zaga do Vasco. Cruzamento do William. Mas é aquilo que eu falei com você, um jogo muito parado, um jogo sem muitas oportunidades de gol, um jogo feio de se assistir. Teve essa solada aí que o Galdames sofreu, que o juiz não deu nada, né? Na verdade até deu falta, mas era um lance mais ríspido até. Entrada dura pra cima do Galdames. Muito torcedor vai falar que merecia, hein? Pra acordar em campo. Jogo muito parado, né? Tentativa de finalização do Cruzeiro. O Álvaro Pacheco só pensando o que fazer para melhorar esse time do Vasco. Qual é o milagre a ser feito agora nesse momento? Tá nas mãos do Pedrinho buscar reforços para esse time, porque sem reforços vai ficar muito difícil a vida do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo ruim, mas o Cruzeiro tá se reforçando, tá contratando, tá comprando um jogador. O segundo semestre deles promete muito mais. E o Vasco ainda nada. Tem negociação com o Coutinho. Negociação que, cara, tá dando já raiva de não se concretizar. E aí o primeiro chute do Vasco no jogo, né? Com o Vitor Luiz. Finalizou a bola até que passou com um certo perigo. O goleiro teve que fazer defesa. A bola desvia, né? E o goleiro tava lá para garantir que não seria gol. Tentativa de cruzamento do Paulo Henrique para a área. A bola pega no braço do jogador do Cruzeiro. E hoje ainda, para completar, o Vasco não tinha um batedor de bolas paradas decente, né? Tava encarregado o Rossi. Teve aquela cabeça dali do Verratti, ó. O Rossi até cruzou bem. O Verratti cabeceou fraquinho, né? Normalmente o Verratti consegue aproveitar melhor essa oportunidade. Aí o lance que o Cruzeiro perde pênalti, mas não foi nada, né? O jogador do Cruzeiro até que mais pisou na mão ali do Léo Jardim no pequeno contato. Se tem contato que o Léo Jardim consegue recolher, né? E não foi nada. Na real, não era nem escanteio esse lance, cara. O jogador do Cruzeiro botou a bola pra fora. Nem contato teve do Léo Jardim, na real, com ele. O jogador do Cruzeiro se machuca sozinho, né? Tava arrancando, buscando contra-ataque. Ele tem uma lesão muscular.
E aí é complicado, né? Tomara que não seja nada grave, que vai tirar ele muito tempo dos campos. E aí vai pro segundo tempo o jogo. O Vasco tem esse corte aí com o Léo. O Galdames começou o segundo tempo dormindo em campo. Perde uma bola na entrada da grande área. E o Cruzeiro chega de forma perigosa. Mais uma tentativa de cruzamento do Cruzeiro. Mas essa bola já estava em impedimento. O zagueiro do Cruzeiro, o João Marcelo, que faz a cabeçada. Tem que acordar mesmo, Zé Gabriel. Tem que acordar mesmo o time, porque tá dormindo. Aí o Paulo Henrique, cara, isso aqui é um absurdo. Beleza, o Verratti tava sozinho aqui, mas se é um maluco com qualidade, consegue fazer um cruzamento decente. O Paulo Henrique quer chutar pro gol. Tem um vazio na cabeça do Paulo Henrique, cara. Às vezes sabe, é irritante, irmão. É irritante. Tipo, esse lance é irritante. Sério, e ele ainda fica cobrando o Verratti. Entra na área. Entra na área pra quê? Se a bola foi lá na lua, irmão. Aí depois ele faz esse cruzamento bom, a bola pega no Zé Ivaldo e vai para escanteio. E aí o Vasco vive seu melhor momento no jogo. O Vasco consegue ter um momento maior de pressão para cima do Cruzeiro. O Vasco consegue recuperar as segundas bolas, se mantém mais no campo de ataque. Tira um pouco mais do espaço do Cruzeiro do campo. E um jogo que o Vasco passou sem levar gol, né? Glória a Deus, depois de tantos jogos sendo... não vazado, né? Mas o Vasco era uma peneira de fato, meu amigo. Esse cruzamento do Rossi, cara... era até uma boa ideia, né? Mas foi cortado. Foi o melhor momento do Vasco, né? O time conseguiu criar, triangular um pouco mais. Cabeçada do Verratti para a defesa do goleiro do Cruzeiro. O Vasco conseguiu ser um pouco mais perigoso. Faltando mais contundência, faltando ser ainda mais agudo. Aí o JP faz uma boa jogada no meio de campo. Ele que jogou de fato como um meia, com mais liberdade, para jogar de frente para o campo de ataque. Cruzamento do Paulo Henrique buscando o Verratti, mas a bola ficou um pouco alta. Mas basicamente, rapaziada, é a jogada forte do Vasco. Cruzamento pro Verratti. Porque por baixo, com triangulação, isso leva tempo, trabalho e confiança para os jogadores conseguirem fazer. Porque do jeito que tá, muito difícil. Falta providencial do Vitor Luiz, né? Tem momentos, às vezes, que você precisa fazer a falta para impedir um lance mais de perigo que poderia ter saído um gol. Ele faz a falta, a bola pega na barreira sem grandes sustos. Aí o JP dá um chapéu muito bonito, né? Um lençol. E depois ele acha um ótimo passe pro Verratti. Jogada aí do Maicon que leva um chutezinho no estômago, né? Ali embaixo. Ó, na boca do estômago levou um toquezinho com o pé. Mais uma trombada aí do Maicon por cima. Que cai e pede atendimento. Ele cabeceou ali o ombro do jogador do Cruzeiro, né? As costas do jogador do Cruzeiro, o ombro. E aqui o lance de mais perigo do Vasco, né? O Verratti cabeceia o Zé Gabriel. Ah, mano. Aí, cara, tem que fazer o gol, né, cara? Pô, tem que fazer o gol. De cara pro gol, tu tem que fazer esse gol, Zé Gabriel. Ah, eu sei, muito mérito de defesa do goleiro, mas tem que fazer o gol, né? Aí tu tem que fazer o gol, cara. Não tem outra. Ali é fazer o gol. Em sequência ele mete essa bicuda pra cima. Foi a chance do jogo. A chance do jogo foi aquela no Zé Gabriel. Ele vai se lamentar muito porque foi a chance do jogo. Pedido de pênalti, mas esse pênalti eles não marcam, né, cara? Vai falar que é braço de apoio, então... não marca. Por mais que a bola tenha batido na mão, tenha pedido da finalização e no gol, é braço de apoio. E não é marcado. Falta em cima do Serginho. Falta bem marcada. Aqui já era um período do jogo que o Álvaro Pacheco botou o time todo pra cima e foi confusão nas arquibancadas de São Januário. Infelizmente, né, rapaziada? É complicado. Infelizmente teve confusão. É que o David fazendo pataquada, né? O jogador aqui livre, ó. Jogador livre. Porra, domina a bola, ó. Domina a bola, faz aqui o passe. Olha o jogador livre pra receber, pra poder fazer um cruzamento pro Verratti, ou até mesmo finalizar pro gol. Era o Serginho, se eu não me engano. Serginho ou Cleiton ali. Porra, às vezes não dá pra resolver tudo sozinho. Eu sei que no calor do jogo é diferente do que eu tô falando aqui, mais calmo, olhando em vídeo, mas tem, cara, tem que ter calma.
Nesse momento não adianta. Se ficar afobado, então que o Vasco não vai fazer gol nunca, irmão. E aqui depois esse lance do David, né? Que ele leva cartão. Ele dá uma deixadinha, né? Pegou firme ali o cotovelo dele na cara do Marlon. Mas o juiz deu só cartão amarelo e foi isso. O Vasco precisa vencer de qualquer forma o Juventude, rapaziada. Comentem embaixo a opinião de vocês sobre esse jogo. Vocês acham que o Vasco teve alguma evolução? Se teve evolução, foi muito pouco e o Vasco precisa de muito mais do que isso. Tomara que o time retome a confiança para conseguir pelo menos fazer um campeonato, digamos que não tão ruim como vem fazendo. 2 vitórias e um empate é muito fraco o campeonato do Vasco no momento. Ficando nessa, abração no Francisco, nós fui.